Olá, meu nome é Douglas Camilo e esse é o Negócios e Carreira. No programa de hoje nós temos dois momentos especiais. Continuando a matéria com Rodolfo Groff falando sobre o Vale do Silício, liderança exponencial e na sequência, no segundo bloco, com o Luciano falando sobre tecnologia e uso de drones aí para as linhas de transmissão. Acompanhe agora. Negócios e Carreira é um projeto patrocinado pela Olho de Tigre. Você quer se desenvolver, evoluir o seu comportamento? Participe do treinamento Olho de Tigre. Se você está com a tua empresa passando por momentos de turbulência e precisa melhorar algumas estratégias, potenciar liderança, DP Total Consultoria. Se você precisa melhorar a tua visibilidade, o teu marketing, a tua estratégia nas redes sociais, Galante Design. E se você é um empresário, um profissional que deseja mensurar competências e habilidades da tua equipe para atingir maiores resultados, você precisa conhecer a MySkills Inteligência e Performance. Olá, estamos aqui mais uma vez no Negócios e Carreira. Hoje, continuando aqui, nós comecei conversando com o Rodolfo, vários assuntos. Rodolfo, é um prazer recebê-lo aqui de novo, uma satisfação ter aqui outra vez. Satisfação, Douglas. Vamos lá, vamos continuar, vamos emendar aqui direto, vamos lá. Vamos lá. Pensando nos profissionais de RH, você fala muito sobre liderança exponencial, depois você explica o que é isso. Eu entendo que gestão de pessoas não é com RH, é com o líder, não é? Isso mesmo. Agora, depois, eu quero que você também compartilhe aquele que entrevista, aquele que avalia, aquele que julga, aquele que fala assim, você não serve. Me fala um pouco em relação, qual é o diferencial que o gestor, que o líder precisa ter para recrutar, para avaliar, para dar feedback, para comunicar e direcionar o outro? Perfeito. Enquanto RH, o papel do profissional é ser um facilitador de processo e de informação. Num primeiro momento, o RH ele é responsável por filtrar essas informações que eu falei, por aplicar os testes comportamentais ou psicológicos, né? E a gente tem a oportunidade de utilizar ferramentas excepcionais, como MySkill, né? Que a gente vê efetividade no dia a dia. E o que acontece com esse profissional de RH que ele tem esse olhar exponencial? O que é olhar exponencial? É quando você não está preso dentro de um quadradinho, olhando só o óbvio. O líder exponencial, o RH exponencial, ele está conectado com estratégia, está conectado com cenário, está conectado com possibilidades e está sendo inovador, olhando tudo aquilo que não existe, que pode existir, que a empresa pode ter um resultado. Então, esse RH, ele vai gerar toda a movimentação dentro da cultura da empresa, dentro do clima organizacional e dentro das práticas. Esse é um papel que eu tenho trabalhado muito com os RHs hoje. Certo. De sair do quadrado e falar o RH não é valorizado, o RH não é isso. Mas qual que é o posicionamento do RH dentro da empresa, né? O RH tem que ser vendedor. Como que ele se vende, né? Se eles não se vender, difícil. Então eu tenho trabalhado isso muito a nível de modelo mental. Sim. E de novo modelo mesmo profissional de quem vai atuar em RH. Esse é o primeiro ponto. Em relação ao líder, para mim, quem faz gestão de pessoas é o líder. RH, de novo, é o quê? Facilitador. Então, hoje o líder ele vai ter que sim estudar. Ele vai ter que fazer uma pós-gestão de pessoas, ele vai ter que talvez fazer uma pós-negócio, porque ele precisa entender de negócio e precisa entender de pessoas. Uhum. Esse líder exponencial, ele vai estar olhando toda a movimentação que está acontecendo na área dele, vai correlatar essa movimentação com a diretriz estratégica ou com o planejamento estratégico da empresa. Tá. E o que a gente fala muito em organizações exponenciais, todo mundo da empresa está trabalhando, olhando o quê? O propósito massivo transformador. Certo. Essa frase e esse conceito vai ser muito trabalhado daqui para frente. O pessoal chama de TPM, ok? Que é um propósito massivo transformador. Uhum. Né? O que a gente precisa olhar? Que esse propósito vai fazer com que as empresas entreguem soluções que ainda quem está dentro de uma linha mediana, que são empresas lineares, nunca pensaram. Um exemplo, o Google, o Tesla, né? O Airbnb, todas essas empresas que eu
tive a oportunidade de visitar, são empresas exponenciais, porque está todo mundo pensando no quê? Qual o propósito massivo transformador eles estão trazendo para a sociedade. Perfeito. Rodolfo, você fala sobre liderança exponencial. Você tem um treinamento voltado para isso, não tem? Você forma pessoas. Fala do teu treinamento, a tua capacitação. Você como profissional, como que você ajuda homens e mulheres de negócio para isso? Qual é o tipo de perfil que deve fazer esse tipo de treinamento? É alguém que já está na liderança ou alguém que deseja ir para a liderança? Fala sobre as tuas formações, essa tua formação, esse seu treinamento. Perfeito. Como eu sempre trabalhei em RH e área de negócios, 2012 foi quando eu comecei a observar essa mudança de mercado e eu fui ver a tecnologia. E tudo que eu estudei a nível de mestrado, eu fui considerar o quê? Como que as pessoas vão reagir a isso? Quem faz a mudança dentro das empresas? A liderança. Então, eu me foquei em estudar na prática e na teoria sobre essa movimentação. Hoje, a nível de doutorado, eu estudo a aprendizagem organizacional justamente para compreender como os processos acontecem, porque a aprendizagem ela nasce na administração, ela nasce na psicologia, na pedagogia, ela nasce em todas as áreas, né? Não tem uma área específica. Não tem uma ciência única, exata. Não tem. Para a aprendizagem, ela é social. Né? E o que a gente precisa considerar? Que o líder exponencial vai ser aquele líder que vai ser disruptivo para a empresa. É aquele líder que a empresa já tem uma maturidade para falar assim, Douglas, eu estou te contratando, eu quero que você me traga aquilo que eu não pensei, aquilo que a gente nunca parou para observar, mas que é possível ser desenvolvido aqui dentro. Então, esse é o líder exponencial. Quem pode fazer um curso ou quem pode ter um aprofundamento e mentoria sobre liderança exponencial? Qualquer profissional. Independentemente da idade, independentemente da formação acadêmica. Porque o que eu trabalho na liderança exponencial? Primeiro, quebra de crença, quebra de paradigma em relação à gestão. Depois, alinhamento estratégico, posicionamento estratégico e propósito massivo transformador. E dentro da linha do coach e da mentoria, eu apresento ferramenta para o indivíduo para que quando um funcionário apresentar uma ideia para ele, ele fala assim, cara, que ideia chata. Ele fala assim, né? Cara, que ideia legal, bicho, eu nunca pensei nisso. E além disso, é também o permitir o erro. Permitir o erro, porque justamente. Se eu não tiver estímulo para errar, eu faço, sabe uma coisa? Qual que é o certo, né? Se é inovação, se é criação, eu levo uma ideia nova e sou criticado, já sou podado ali, né? Eu não vou querer inovar. Então, na liderança exponencial, a gente trabalha com várias ferramentas e a quebra desse mindset, desse modelo de pensamento, para que o líder ele seja esse líder disruptivo. Apple, ok? A Apple, toda ideia, absurda que seja, todo mundo vai ouvir. Isso é um legado, um dos legados que o Jobs deixou. Uma coisa interessante você falar sobre isso, porque, digamos, eu tenho uma ideia, eu também preciso me organizar para apresentar essa ideia. Não é eu tinha uma ideia e saio anunciando isso, não é verdade? Não é eureka, tive uma ideia aqui. Eu tenho que estruturar essa ideia. Então, como que é isso dentro de uma organização, que é chamado isso, de repente, de fábrica de ideias, né? Um momento específico, num ambiente apropriado, para que se não jogue coisas aleatórias ali, fiquem soltas. Como que você sugere para aquele empresário que quer criar esse ambiente, quer começar a inovar? Ele está passando por uma crise, preciso mudar o meu produto, preciso mudar a minha estratégia para sair dessa crise aqui no Brasil. Né? De repente ele não tem todo um tempo para desenvolver a tecnologia. Como deve ser o ambiente para estimular a criatividade, a inovação, as ideias para que o profissional ele verdadeiramente traga alguma coisa e isso gere uma solução para o empresário? Esse processo, Douglas, tem que ser começado no primeiro start, lá na cultura organizacional. O que é a cultura? Conjunto de normas, crenças, regras, valores que tem na empresa. Então, eu tenho que ter uma cultura que estimule o funcionário a falar, a participar e se sentir à vontade para isso. Sim. A gente tem cultura de empresa que quando o funcionário quer questionar um processo, a resposta do líder sempre foi assim. O que você quer mudar? Deixa eu pegar um exemplo pessoal. Ok. Recentemente, eu fui visitar a escola onde o meu filho estuda e ele está ali sendo avaliado, agora período de prova e tudo mais, e ele falou assim, pai, eu tenho medo de perguntar. Eu fico esperando algum coleguinha perguntar para depois eu entender. Eu falei, filho, a escola é o lugar para você levantar a mão. Porque eu sou daquela geração que tinha medo também, mas eu estou falando de 80 e pouco, quando eu estudava no primário. Agora, eu como pai, eu estimulo meu filho, filho, levanta a mão. Ah, pai, e se o pessoal rir de mim? Filho, você fala, aí você olha para todo mundo e fala assim, gente, eu estou na escola, é para aprender. E o meu pai mandou eu levantar a mão e perguntar, professor, o que é tal coisa que eu não entendi? Porque começa a trabalhar palavras diferentes, informações diferentes. Agora, o que acontece? A criança começa a crescer limitada, aí com medo de arriscar, não é? E aí vai para o ambiente de trabalho e encontra um patamar. Que ideia patética você me trouxe aqui, não é? Então, isso é a mudança do chip mental, não é verdade? Você sabe como que os índios aprendem? Como que os índios aprendem? Com uma educação libertadora e criativa. Eu tenho um colega do doutorado que ele pesquisa educação indígena, e ele me partilha muito essas experiências. Então, na casa sagrada,
que é o nome que eles dão para a escola, porque toda comunidade que tem uma escola, essa comunidade não pode ser destituída. Então, a tribo ela é reconhecida e aí as leis, né, os direitos dela passam de fato a prevalecer quando tem uma escola. Sim. Então, toda tribo tem uma escola que é a Casa Sagrada. As crianças na tribo indígena, elas aprendem brincando, dando risada. O professor está lá na frente falando, só que não tem aquela questão, fulano, senta, fulano, fala baixo. O professor está falando. Cada um deles, dentro já daquilo que eles têm como percepção, vai aprendendo, ou brincando, ou prestando atenção e escrevendo, Sim. ou fazendo qualquer outra coisa. Por quê? Dentro da cultura indígena, é através da permissão dessa criatividade Do arriscar, não é? que você vai ter a oportunidade de pensar diferente. Quando eu tive conhecimento desse colega sobre essa técnica de aprendizagem, me chamou a atenção justamente isso. Por quê? Eu não tenho filhos, mas eu tenho um sobrinho de 5 anos. Meu sobrinho ele é extremamente conectado. E ele pergunta coisas na escola que a professora fala mais ou menos para ele assim, isso aqui você não vai estudar esse ano. Desestimulando ele. Isso aqui você não vai ter tal coisa. Mas espera aí, por que não pode ser explicado o porquê disso? Só um não. Então essa educação castradora, que infelizmente algumas instituições de ensino têm, vai gerar adultos que, olhando a linha do Eric Berne, vai ter um pai crítico negativo tremendo. Sim. E quando esse indivíduo for gestor, vai ser o gestor do quê? Não pode, não dá, não é assim, não, não, não. E aí ele tem um liderado que está numa linha de desenvolvimento diferente. O liderado vai olhar e vai falar assim, cara, por que eu vou ficar aqui nessa empresa? E outra coisa. E às vezes eu perco um diamante, que eu podia estar lapidando, uma pedra bruta, porque eu, enquanto líder, não soube estimular nele essa criatividade. E fui só o quê? Não, não e não. Uma coisa também, né, Rodolfo? Você também é professor, né, dá aula em graduação, pós-graduação. É interessante também, porque o professor ele ainda não está totalmente pronto. Mas aquilo que nós já caminhamos, nós já podemos contribuir, devolver aquilo que nós já aprendemos. Quando o aluno também pergunta, o professor também tem que ter maturidade, é o locus de controle interno aí, para falar assim, cara, que interessante isso, eu ainda não estudei sobre isso, eu vou pesquisar. Me dá uma semana aí, cara, eu vou pesquisar, vou te trazer uma resposta. É muito mais elegante do que falar assim, não vai precisar, não vai cair na matéria, estudar para passar de ano, para tirar nota. E aí vai para o processo seletivo, não adianta você ter um boletim só, que não passa se você não tiver a capacidade de aprender, a capacidade de inovar. E de aplicar, né? Qual que é a informação que você dá para os professores? Porque está vindo uma nova geração de professores, né? O Luciano é um grande parceiraço nosso, grande abraço, professor Luciano. A própria Cris, que trabalha com constelações, mandou um abraço para você também. Gosta muito de você. Cris é muito especial. Então, para essa nova geração de professores que estão vindo agora para ensinar alguma coisa, o que você diz em relação a essa permissão de ouvir o aluno, de errar, não é? O que você fala para a nova geração daquele que ensina? Olha, eu acredito que, eu falo isso para todo mundo, quanto mais eu estudo, menos eu sei que eu não sei, porque o conhecimento, ele é muito vasto. Eu tenho o meu conhecimento, mas meu conhecimento não é a única verdade absoluta. Então eu gosto muito, e todo treinamento, e toda aula que eu vou fazer, eu falo assim para as pessoas, faça um mosaico. Escreve aqui tudo aquilo que você não concordar que eu vou falar, porque pode ser que naquilo que você não concordar esteja a sua verdade, não a minha. Então a gente precisa considerar que cada um tem a sua verdade, tem o seu conhecimento. Eu gosto muito quando as pessoas elas contrapõem a minha ideia, porque é uma oportunidade de eu rever algo sobre uma outra ótica, que até então talvez eu não tive a oportunidade de vivenciar ou estudar algo para ver daquela maneira. Então, primeiro de tudo é humildade e saber que realmente aqui a gente está de passagem e a gente não sabe tudo. Eu posso ter um aluno que teve uma experiência muito melhor que a minha. Eu vou trazer um exemplo que aconteceu isso recentemente. Eu estava trabalhando com uma disciplina de coaching e mentoria numa pós e o aluno ele veio me trazer uma experiência que ele teve e no coaching a gente tem várias linhas, né? Tem coach que trabalha na área de cognição, outro emoção, espiritualidade, etc. E ele veio me trazer a experiência dele do processo de coach que eu nunca tinha vivenciado. Eu estudo coach desde 2008, desde a minha formação e etc. Eu falei assim, rapaz, eu não sabia disso. E ele falou no meio da aula. E eu falei assim, cara, te agradeço tanto de você ter me falado isso. E eu vou pegar esse livro e vou ler, que ele me deu o nome do livro, e li. E tudo que ele falou realmente está lá no livro. Tem fundamento. E agradeci ele, hoje ele virou um amigo, porque meus alunos, alunos viram amigos justamente porque são partilhas. Eu dou aula para profissionais, então são pessoas que têm muito conhecimento. E a experiência desse aluno, depois eu saí refletindo sobre isso. Eu tive professores na faculdade que não me permitiam questionar, porque o saber deles era o único saber que existia. E hoje eu procuro estimular os alunos e falo para os colegas professores, aceite o contrário, que é na divergência que a gente vai poder crescer.
nessa divergência a gente vai sair da zona de conforto e para desconforto. E ali eu vou poder, de fato, ver o aprendizado acontecendo. Então, não tenha, por mais que você tenha títulos, né? Eu não gosto muito de falar, quando eu vou me apresentar, de formações, porque são títulos. Eu preciso pegar o conhecimento que eu tenho e mostrar ele em resultado. Fale para o teu aluno da tua vivência e da tua experiência, mas aceite a experiência dele também, porque ele está pagando um preço por aquela experiência. Eu tenho um amigo que, mandar um abraço para você, Jaime Barion. O Barion, ele usa a seguinte estratégia, ele fala assim, pega lá os teus diplomas, o teu certificado, fala assim, esse daqui, fala, tira a cópia, né, porque senão vai ficar chateado comigo. Fala assim, esse aqui eu me formei em tal coisa, onde você usou? Ah, não sei o que. Ele rasga. Concordo. E esse aqui, rasga. Esse Esse aqui, rasga. Não, esse daqui eu apliquei tal coisa, então vamos deixar aqui. Aí depois, então vai, cara, não adianta eu ter uma série de formações, estudos e não aplicar. Eu também sou apaixonado por isso que você fala. Neurolinguística, análise transacional, coach, consultoria, a questão da mentoria. Então, todos esses assuntos, porque ele é uma ramificação. Isso Eu mesmo. gosto de estudar muito o comportamento de Cristo, gosto de estudar muito John Maxwell, eu falo sobre liderança. Né? Então, todas essas questões eu tenho, o Enneagrama, eu gosto de estudar muito o Enneagrama, né? Então eu tenho um pouco de gula em relação a isso. Então, pegar o conhecimento, a formação e não usá-la, né, além de ser um desperdício de tempo, porque se vai passar, digamos, por você ou por mim, você vai questionar essa aplicação e tudo mais, não é verdade? Sim, isso mesmo. Então eu vejo que aplicar esse conhecimento para ele se tornar real. Uma coisa é eu ter informação, outra coisa é eu ter conhecimento, outra coisa é eu ter a maturidade. Então costumo sempre falar, da onde que vem a mentoria? A mentoria vem da união, da informação, do conhecimento, da prática com a maturidade. Não tem como eu chegar num papel de mentoria se eu não tiver informação, se eu não tiver esse conhecimento, essa prática para eu chegar na mentoria. E uma coisa interessante também em relação à mentoria, porque aquele que vai buscar uma ajuda de um mentor, ele tem um sonho, ele quer fazer algo que não existe, por exemplo. E se o mentor ele for crítico e no sentido de julgar, não é verdade? Ele mata o sonho do outro, né? Então o mentor ele também precisa ter essa mentalidade para que estimule. Vou dar um exemplo de uma tia que eu tenho, né? E ela fala... Tia sempre assiste os programas, hein? Tia, assiste aí, tia. Um abraço, um beijo para a senhora. Ela falava o seguinte, ela fala assim, meu filho, ela fala assim, o Odair, que é meu primo, fala assim, ele vem com umas ideias, ele falava assim, mãe, eu estou querendo fazer isso, isso, isso. Eu não entendia nada. E eu falava, ela falou assim, eu via tanta alegria do meu filho, falava, mas você acha que vai dar certo? Mãe, vai dar certo porque eu vou fazer assim, assim, assim. Então vai, meu filho, vai. Então ela estimulava a partir das informações que ele trazia, das informações que ele demonstrava para ela e do entusiasmo. Perfeito. Então, agora vem cá, como mentor, você fala assim, não, isso daí, não... porque o mentor ele pode ter tido uma frustração também. Não significa que o outro vai ter. E fala assim, não, isso daí eu já passei por isso, olha, é fria. Perfeita né? pergunta. Qual que é a recomendação que você dá para esses que aconselham, que direcionam profissionais? Perfeito. Eu não posso nunca, enquanto indivíduo profissional da área de desenvolvimento, projetar aquilo que eu acredito como uma verdade absoluta. Então, quando acontece algum caso que algum mentee me traz, olha, eu quero isso, e na minha opinião, talvez poderia dar algo errado, eu coloco para ele duas perguntas. O que você ganha e o que você perde em fazer isso? Eu ganho tal coisa e perco tal coisa. O que você ganha, você mantém? Sim. O que você perde, você está disposto a correr o risco? Sim. A decisão tem que ser dele. Sim. Né? Eu posso trazer um olhar de tenha precaução, ok? O medo, eu acredito, tem que vir do nosso lado. Ele não pode vir atrás, porque a gente fica muito inconsequente. Não pode vir na frente, porque daí a gente não sai do lugar. O medo tem que vir atrás para precaução. Então eu preciso alertar ele, mas de uma maneira muito tranquila, sem terrorismo, que aquele erro, aquele fator, aquele ponto, ele vai ter que olhar. Ele vai ter que fazer a gestão do risco, para que ele possa fazer todo o movimento dele com segurança. Então, um mentor, ele tem que ter total cuidado, não fazer as suas projeções a nível de crença no mentee, e quando ele vê algo que pode impactar na meta, na estratégia desse mentee, ele precisa fazer essa perguntinha que é o método socrático. O que você ganha, o que você perde? Está disposto a correr? Sim, beleza, vamos lá, porque se eu estou contigo, eu quero teu sucesso, eu vou te apoiar. E para o empresário que fugiu da sala de aula, não tem formação, e também quer que capacita os outros, mas ele não se capacita. Nós temos pouco tempo ainda. O que você fala para o empresário que precisa sair da zona de conforto e se qualificar? O exemplo disso é o seu Mário Gazin para mim. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na Gazin, de trabalhar direto com o seu Mário. O seu Mário não tem estudo, mas o seu Mário foi estudar. Como assim não tem estudo, foi estudar? O seu Mário não tem ensino superior, não tem ensino fundamental, mas ele foi fazer cursos de capacitação. Então fez vários. Um dos casos que ele conta, e eu tive a oportunidade de vivenciar isso com ele, foi num evento da FGV, que perguntaram, formação, e ele falou, eu tenho o primário incompleto. O
professora. Aí a professora falou, mas o que você está fazendo aqui? Ele falou, é que eu sou um empresário que eu tenho mais de 5.000 funcionários. Então eu preciso saber como eu vou tratar o meu funcionário. Sensacional. Ele para mim é um exemplo, né? Uma das pessoas assim que eu procuro sempre ter contato e seguir por causa da simplicidade e da visão de negócio. Então se porventura algum empresário está nos assistindo que ele não teve a oportunidade de estudar, não tem problema, ok? Porque com toda certeza ele já gerou uma mudança para o mundo. Porém, o que fez com que ele chegasse aqui não vai ser a mesma coisa que vai garantir com que ele perpetue a empresa. Então, não tem tempo para estudar? Vamos fazer curso. Né? Vamos fazer coach, vamos fazer mentoria, vamos participar de um debate, vamos assistir televisão, vamos assistir vídeo. Ler um pouco mais, vamos ler, pegar um livro, um jornal, porque a informação está disposta. O que a gente tem que tomar cuidado é para não pegar a informação rasa e tomar uma informação rasa como uma verdade absoluta. Investiga. Então, pesquisa, se aprofunda. Não tem problema. Não precisa... não que o estudo não seja importante. Sim. Mas se hoje você não tem essa oportunidade, busque estudos complementares, que é o que o seu Mário fez. O seu Mário hoje ele participa de aulas da Dom Cabral, continua da GV como aluno especial. Sim, e aprende. Sim, muito. O aprendizado está relacionado a isso. Está relacionado a isso. Então, eu tenho essa opinião. Não necessariamente você tem que ter um ensino superior, porém você tem que buscar uma maneira de trazer a oxigenação para o teu negócio buscando conhecimentos complementares. Sensacional. Chegamos ao final de mais um quadro. Chegamos já no término? No término. Rodolfo, deixa o teu contato, o seu telefone, quem quiser fazer o seu treinamento, quem quiser te procurar, fique à vontade. Perfeito. Eu quero convidar o pessoal para participar do curso de Liderança Exponencial Aprendizados do Vale do Silício, que vai acontecer na Associação Comercial de Maringá, no dia 9 de novembro e dia 10. Dia 9 é uma sexta-feira, das 7 da noite às 11 e no sábado das 8 às 5 horas, ok? Quem quiser fazer inscrição do curso, eu vou deixar meu WhatsApp para entrar em contato para eu explicar, ok? Pelo PagSeguro. Meu WhatsApp é 449-9155-1600. Me acompanhar no meu Instagram, José Rodolfo Grou, fanpage Master Coach José Rodolfo Grou. E o que você precisar, mande de dúvida, eu esclareço aquilo que eu posso. Tem coisas que eu não cobro, então dúvidas quando o pessoal me manda, eu esclareço. Se eu tenho material, eu compartilho, porque eu acredito que é dano que você vai receber. Então qualquer questão que eu possa ajudar você, enquanto líder, executivo e empresário, eu estou à tua disposição e desejo muita luz, muito sucesso na tua caminhada e não desista do teu propósito. Sensacional. E você que quer voltar para o mercado de trabalho, faça o teste de empregabilidade no www.myskills.com.br e verifique como está o seu nível de empregabilidade e acompanhe os nossos projetos no YouTube, no Facebook. Compartilhe aí esse programa do Negócios e Carreira, dá um like aí, né, para que a gente contribua com profissionais aí em todo o Brasil e em todo o mundo. Rodolfo, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Obrigado, Douglas. Okay? Sucesso. Valeu, até a próxima. Tchau.